Eu queria apresentar-me, portanto, José Luís Nunes, sou, portanto, a organização, portanto, para moderar esta mesa. Tenho algumas declarações de interesses curtas que eu tenho que dizer. Sou médico de família e coordenador da USF Mirante, que é um modelo B, em Olhão, lá mais para baixo, no Algarve. Sou coordenador da ERA Algarve e, portanto, lido com várias unidades onde as aplicações necessariamente são diferentes, nomeadamente, neste momento estão 4 candidaturas a decorrer no Algarve, espantosamente, 4, e por acaso têm aplicações diferentes. E sou ex-membro da missão para os cuidados primários, onde tivemos a oportunidade, inclusivamente, de ter os primeiros contactos com o João Miguel, naquela fase, já lá vão 10 anos, naquela fase em que andávamos a fazer uma pesquisa do que é que existia no mercado em termos de no mercado e em termos institucionais, em termos de aplicações informáticas. Esqueci-me de dizer a primeira declaração de interesses, portanto, eu não sou cliente de Medicine One, não sei se foi por acaso, por essa razão que me puseram aqui, sou S-Clínico, tenho algumas informações sobre Medicine One, mas não vou por aí. O João Miguel é o ilustre presidente e fundador e presidente da Medicine One SA, é assim, não é? E vai apresentar nesta conferência, eu vou permitir-me mudar um pouco isto, é o Medicine One 8, e depois a pergunta, uma aplicação informática global, não é assim que está no programa, mas eu mudei. Pode ser, não há problema. Pronto. Bem, a nossa presença no Medicine One, no SNS, aliás, começou há muito tempo atrás. Nós fazemos este ano 25 anos de história como produtores de software e nascemos exatamente no SNS. Por isso, esta é aquela que nós sentimos como sendo a nossa casa. Tudo começou em 1990, em Coimbra, num centro de saúde de Celas, onde hoje funciona a USF Cruz de Celas. Aí, pela primeira vez, eu e mais um médico juntámos esforços para desenvolver aquilo que seria a primeira versão de um software que se chamava na altura Consultórios. Em 1990 não havia um único computador em nenhuma secretária, de administrativo, de enfermeiro, de médico, nada. Tudo era papel e o Consultórios, era assim que se chamava, era a única nota dissonante neste mundo, neste reino de papel. Mas desde logo essa primeira versão, que nós tivemos que fazer coisas importantes como criar as bases daquilo que viria a ser um processo clínico eletrónico. E a codificação foi uma das coisas que logo desde o início esteve presente. Eu não sei se algum dos senhores se lembra de qual era a classificação usada antes da ICPC. Para os médicos. Era a CIPES, na altura, não é? Pronto. E nessa altura a codificação já era feita com a CIPES. Perdão. A primeira versão tinha já a capacidade de fazer coisas que na altura eram completamente extraordinárias, como, por exemplo, calcular as taxas de cobertura que o médico tinha sobre a sua população, construir a pirâmide etária, etc. Reparem que, neste ano, estavam os primeiros médicos a tirar a especialidade de Medicina Geral e Familiar, em Portugal. Eram os primeiros que estavam nessa altura. E o Consultórios foi, nessa altura, uma ferramenta essencial para aquilo que eram os relatórios que tinham que ser apresentados. Bem, estes primeiros médicos eram um grupo pequeno, foi crescendo, mas a verdade é que se criou uma relação que foi muito para além daquilo que é uma relação típica entre um fornecedor e um cliente. Não. Estes médicos abraçaram este projeto como algo deles e tornaram-se não só patrocinadores, mas até fãs daquilo que viria a ser um projeto que vinha mudar tudo aquilo que se fazia nos cuidados primários. Foi nesta fase que se começou a fazer a primeira revolução e que nos traz até aqui hoje, a nós. Bem, havia um problema, é que não havia referências no mercado. Ninguém tinha feito nada antes de nós. Havia nos Estados Unidos alguns exemplos que poderiam ter sido olhados para eles. No norte da Europa também qualquer coisa. Mas a verdade é que não havia internet em 1990 e, portanto, ninguém sabia do que os outros andavam a fazer. Então não havia ninguém para ser seguido. Tudo aquilo que foi construído a partir do nada, num conjunto entre médicos e pessoas da área da engenharia. Bem, aquilo que começa por ser uma solução para médicos alarga-se depois aos administrativos e aos enfermeiros
e rapidamente se começa a criar um trabalho em equipa. Ao fazer este alargamento, nós tivemos sempre a preocupação de que o Medicine One não começasse a ser um conjunto de peças soltas, uma para o administrativo, uma para o enfermeiro, uma para o médico, mas que elas trabalhassem sim como uma peça única, composta por diversos sistemas, como um ser humano. Como nós temos um sistema circulatório, temos um sistema respiratório, mas eles não estão separados, não é? Então, desde o início, nós compreendemos que essa era uma característica que era muito importante e nós sempre crescemos dessa forma. Temos um contraste muito grande com outros sistemas que têm fora deles cada uma das coisas. A mim, pessoalmente, faz-me lembrar um doente que, para que o coração bata, precisa de estar ligado a um pacemaker, para respirar precisa estar ligado a um ventilador e para que os rins funcionem precisa estar ligado a um sistema de diálise. A verdade é que o doente está vivo, mas está em muito mau estado. Pronto. Isto é o que eu acho que se tem feito nos últimos tempos. Depois, mais tarde, surgiram outras soluções, fizeram as suas entradas, as suas ofertas, mas acabaram por sair e hoje, 25 anos depois, praticamente o que nós temos é o S-Clínico e o Medicine One, com uma pequena exceção. Bem, hoje, o que é que nós temos? Há aqui um contraste muito grande que eu gostava de chamar a vossa atenção. Na área privada, nós temos tido um sucesso bastante grande. Nascemos no SNS, mas rapidamente passámos a vender para fora do SNS, não só em Portugal como no estrangeiro. Em Cabo Verde nós temos todo o país, quer na área privada, quer na área do próprio governo. No Brasil a mesma coisa, estamos na área privada, estamos na área da saúde pública também. Mas reparem, em Portugal existem cerca de 50 soluções e, segundo dados da própria SPMS, nós temos uma cota de mercado de cerca de 65%. Na área dos grandes sistemas de saúde, estou a falar do SAMS, estou a falar da EDP, TAP, Caixa Geral de Depósitos, os grandes subsistemas de saúde, nós temos uma cota de mercado de 80%. Mas, no SNS, nós temos apenas esta parte. Temos cerca de 18%. O SAM tem cerca de 79%, o VitaCare, neste momento, tem cerca de 3%. E reparem o contraste que existe entre estes números e os anteriores. Mas, apesar disso, segundo os relatórios da USFAN, nós, com todas as debilidades e com todas as dificuldades que existem, ainda somos a solução que gera mais satisfação nos profissionais de saúde. Bem, nós vimos ontem na sessão plenária um conjunto de objetivos e eu gostava de vos falar em 30 segundos sobre estes dois casos, que são casos que podem mostrar a capacidade que nós temos para ajudar a atingir alguns daqueles casos. São dois clientes, um chama-se ARS Lisboa e Val do Tejo e o outro chama-se Saúde Açores. São clientes que tomaram uma decisão de centralizar os seus cuidados de saúde a partir de um único ponto, de um único centro de dados. No caso da ARS Lisboa e de Val do Tejo, são mais de 1000 postos de trabalho, mais de 1000 profissionais e cerca de 1 milhão de utentes que estão centralizados numa única base de dados, num centro de dados. São cerca de quase 40 unidades de saúde que estão a partir de um único ponto. No caso dos Açores, é um único centro de dados que está em Angra do Heroísmo e que gera toda a região dos Açores. Todos os centros de saúde, todas as unidades de saúde de ilha, é assim que se chamam, estão ligadas a esse ponto e existe, em qualquer um destes casos, um processo único. Ou seja, se o utente for a outra unidade de saúde, os médicos, os enfermeiros e os administrativos que os atendem têm acesso ao contexto daquele doente. Não têm informação solta e dispersa pelos vários sítios. E por isso eu acho que esta é uma característica que nós temos e que nos permite dizer que nós podemos dar uma boa ajuda neste que é um dos objetivos que ontem foram apresentados. Bem, eu cheguei ao fim desta parte e eu gostava de agora vos falar sobre aquilo que tem sido o esforço que temos feito nos últimos longos meses. Nós preparámos uma nova versão que traz um conjunto de melhorias em relação à versão anterior. E esses melhoramentos são basicamente em 3 áreas. São melhoramentos funcionais. O Medicine One 8 tem capacidades que o 7 não tinha em termos de funcionalidades. São melhoramentos de interface. Ele tem, de facto, uma usabilidade bastante melhorada e são melhoramentos tecnológicos. São em termos de arquitetura, em termos da escalabilidade e também da velocidade. Aqueles que usam Medicine One usam-no em infraestruturas que não cumprem aquilo que seria o desejável,
não acredito que isso vá mudar muito e, portanto, era importante que nós conseguíssemos fazer um esforço extra para tentar que a velocidade fosse melhor, que os requisitos dele fossem diminuídos e eu tenho a certeza que nós conseguimos, em boa parte, atingir esse objetivo. O Medici no à noite é, de facto, bastante mais rápido e menos consumidor de recursos e, portanto, no fundo, ele estará mais apto a trabalhar em máquinas antigas, como são aquelas que esmagadoramente existem no SNS. Pronto, eu gostava de vos apresentar uma peça que nós temos aqui em cima e que alguns de vós talvez já tenham visto, que é um sistema interativo de informação para o utente. No fundo, é uma espécie de quiosque que funciona num armário como este, que tem uma televisão tátil de 42 polegadas. É um sistema que é muito apelativo visualmente e, no fundo, ele serve para uma coisa, para que o doente possa ali esclarecer todas as dúvidas sobre a unidade. Quando é que abre, quando é que fecha, qual é o horário dos médicos e outras informações como as farmácias de serviço, os seus direitos como utente e todo o tipo de informação que a unidade de saúde lhe queira disponibilizar pode estar aqui. No fundo, este sistema permite acabar com o papel, o que pode ser muito importante para vos ajudar nos processos de acreditação que possam ter em curso. Eu deixo-vos já o convite para darem um saltinho lá acima para o verem em funcionamento. Por questões logísticas não era fácil trazê-lo para aqui, mas eu aqui vou descrever apenas algumas das suas características. Este é o menu principal. Nós, com o dedo, podemos arrastar horizontalmente o menu e ele vai apresentando outras opções. Se entrarmos ali, por exemplo, na área da apresentação, ele vai nos apresentar um texto que pode ter imagens, pode ter vídeos, pode ter tudo o que quisermos sobre a unidade de saúde. Reparem que aqui neste canto, eu não sei se lá ao fundo se vê, mas tem aqui uma sigla para ES, EN e PT. Isto quer dizer que o sistema está preparado para ter conteúdos em mais do que uma língua. Temos aqui unidades do Algarve e esta é uma característica que para vós é de certeza importante. Porquê? Porque no verão, pelo menos, a população estrangeira é muito grande e então todas as informações que estão em português podem estar em francês, em inglês, em espanhol. Os senhores escolhem exatamente quais são as línguas a que se querem dirigir. Naturalmente, todos os conteúdos são configuráveis e a própria unidade de saúde pode geri-los sem qualquer dependência nossa. Uma outra área importante é a área dos horários. O Medicine One apresenta as fotos dos médicos que devem estar dentro do Medicine One. Isto não representa um trabalho extra, ou seja, desde que o Medicine One tenha os horários dos médicos e que na ficha do médico tenha uma fotografia, tudo aparecerá automaticamente. Não é preciso estar alguém a gerir o horário que vai aparecer no sistema de informação. Depois de eu escolher um médico, aparece-me o horário da médica e o utente fica com toda a informação que necessita. Algo muito importante para o utente depois de ele ter a informação que quer, ele poder partilhá-la com ele próprio através de e-mail. E nós temos sempre, eu vou andar para trás, aqui neste cantinho, este botão que tem um envelope, e este botão o que faz permite ao utente inserir o seu mail e a informação que ele está a consultar é-lhe enviada por mail. No fundo, com isto, temos a substituição de qualquer brochura. E esta função está disponível para qualquer área de conteúdos do sistema. Uma outra informação muito importante é a das farmácias de serviço. Não têm que se preocupar com nada, ela vem naturalmente e automaticamente para dentro do sistema. Dependendo da localização da USF, pode ser mais vantajoso colocar uma coordenada geográfica para que ele apresente as farmácias da região, ou até pelo concelho, se for uma zona mais central. Todos os tipos de serviços aparecem aqui, serviço permanente, horário alargado, etc. E, finalmente, esta parte que é também muito útil, que é dar a possibilidade ao utente de consultar, de dar uma sugestão, de fazer alguma reclamação. Há um endereço de e-mail que cada unidade dará e as reclamações e sugestões entram ali e podem ser depois processadas. Muito bem. Eu gostava de começar por vos falar do seguinte, da nova interface gráfica do Medicine One. Reparem que cá em cima nós temos aquilo que se chama a ribbon, nós chamamos-lhe a nossa barra de ferramentas, mas ela é, no fundo, um elemento que agrega todas as funcionalidades do módulo onde nós estamos e que é em tudo semelhante ao Office. Ou seja, com este tipo de organização que nós demos ao Medicine One 8,
passa a ser muito mais fácil para os utilizadores ambientarem-se a este novo ambiente de trabalho. No fundo, se sabem usar o Word, se sabem usar o Excel, vão conseguir usar sem problemas o Medicine One. No centro do ecrã, quando nós entramos naquilo que é o habitual módulo onde o médico entra para fazer a sua consulta, aparece agora uma coisa nova. Aqui ao centro nós temos 3 opções: o próximo utente, a sala de espera e a agenda 2. No fundo, o que é que nós fizemos? Nós simplificámos a vida ao médico. O médico tem um utente para atender. O que é que ele faria até hoje? Ia abrir a sua sala de espera, depois de entrar no Medicine One, ia selecionar o primeiro e carregar no botão Iniciar consulta ou abrir o processo clínico. Para que o médico não tenha que ter esse trabalho, nós criámos este conceito que aparece não só aqui, mas que é o próximo utente. Para o médico, não é importante naquele momento ir procurá-lo. O Medicine One sabe qual é e dá-lhe com um clique acesso a ele, seja ele quem for. E se eu clicar aqui no próximo utente, eu tenho acesso logo ao utente que é o próximo que eu vou atender. Ou seja, ele vai à sala de espera, vai ver a informação e coloca-nos imediatamente prontos a começar o nosso trabalho. Antes de entrarmos no processo propriamente dito, eu gostava de vos falar um minuto sobre a função de pesquisa que temos aqui no topo do Medicine One. Lembram-se que antigamente nós tínhamos uma zona do lado esquerdo onde tínhamos o assistente pessoal e essa zona ocupava sempre ali uma faixa do ecrã do Medicine One. Isso agora não acontece. Nós agora temos a possibilidade de especificar, aliás, temos a possibilidade de esconder essa zona e ter toda esta área de trabalho. E com isso ganhamos cerca de 20% de espaço para aquilo que é o trabalho normal. O cartão do cidadão é uma das novidades que nós introduzimos no Medicine One 8, o suporte para ele, e ele é muito interessante na medida em que dentro dele existe a fotografia do utente. E a ficha, que já vem do RNU com um conjunto de dados que é mais resumido, pode ser completada com dados que estão no cartão do cidadão, incluindo a fotografia. Eu recomendo que, se optarem por fazer tirar partido das fotos do cartão do cidadão, que os administrativos que farão esse pedido, que informem o utente que a fotografia dele pode ir para as fichas e para que ele possa, se achar que não é boa ideia, dizer que não quer isso. Mas é de facto uma informação muito importante. Pronto, eu vou então usar o botão Próximo Utente e vou abrir um processo de um utente. Pronto, aqui reparem, nós temos no topo um novo cabeçalho que é constituído pela fotografia, um conjunto de dados que continuam a ser parametrizáveis. Por baixo destes dados temos ali uns retângulozinhos de cor. O que é que são? São os programas de saúde onde este utente está inscrito. Se eu passar o rato por cima dele, ele diz-me logo qual é este programa de saúde, para o caso de eu já não me recordar qual é a cor, e se eu clicar neles, eu tenho acesso direto à janela de gestão dos programas de saúde e posso aqui fazer imediatamente alguma alteração. Neste canto direito, nós temos aqui algumas informações que são muito importantes. Esta bolinha avermelhada, que tem um número lá dentro, são os alertas. Ou seja, neste momento eu tenho, para este utente, 6 alertas. Logo por baixo, já vamos falar um pouco mais dos alertas. Logo por baixo nós temos uma bolinha que neste momento não tem informação, mas que é uma bolinha que quando tem informação fica cinzenta e tem um número também. O que é que ela diz? Ela diz que se este utente tem ou não alguma informação confidencial dentro do processo. Como sabem, se eu registar uma informação confidencial, os outros profissionais que abrirem o processo desse utente não vão ter nenhuma noção dessa informação. Imaginem que há uma informação confidencial na área da terapêutica, por exemplo. Num atendimento complementar em que o utente aparece com algum problema, o médico que o atende, se não é o seu próprio médico, pode ser importante ele saber que aquele doente na área da terapêutica tem uma informação confidencial para que, se ele achar relevante, agarre no telefone e telefone ao colega que é o autor dessa informação confidencial e diga: eu tenho aqui perante mim a Dona Maria, tenho aqui alguma informação, ela veio cá por este motivo. É importante eu saber alguma coisa para que possa fazer este atendimento bem? E então, entre médicos, entre profissionais, podem dialogar de acordo com o que for adequado. Finalmente, o botão que está por baixo é o botão que nos dá acesso aos outros elementos da família. Nós, ao clicarmos nele, é aberto este menuzinho que nos mostra os vários elementos, que podem ser 3, 4, 5 ou 6, ou 1 ou 2.
Para cada um deles temos o nome, a idade, a data da próxima consulta e a data da última consulta. Clicando num deles, mudamos automaticamente para esse utente. Pronto. Reparem que alguns de vós podem estar a perguntar, mas antigamente tínhamos aqui uma barrazinha com os utentes recentes. Onde é que isso foi parar? Bem, lembram-se de vos dizer que aquela barra da esquerda desapareceu. Essa barra agora encontra-se cá em baixo no rodapé da janela. Nós aqui temos acesso a tudo o que tínhamos antes. Às tarefas, à sala de espera, aos utentes recentes. Basta clicar aqui e eu tenho aqui a lista dos utentes onde eu estive recentemente. Tenho a minha agenda de hoje, tenho o meu correio interno e tenho as mensagens eu mais. Já vamos ver com atenção isto. Agora reparem, a grande diferença é que, para além de aquela zona da esquerda ter desaparecido e libertado espaço para o trabalho normal, há outra vantagem que é, quando eu carrego aqui nas tarefas, elas vão me ocupar o ecrã todo. Ou seja, eu já não vejo as tarefas encaixotadas dentro daquele pequeno retângulo. Eu tenho aqui tudo e vejo com toda a facilidade. E posso, naturalmente, executar, transferir, cancelá-la, etc. Dentro do interface do Medicine One, há uma característica nova que é a seguinte. Nós temos a capacidade de poder modificar o aspecto gráfico dos componentes. Eu posso, por exemplo, eu vou dar aqui um saltinho à área dos problemas. Eu posso, por exemplo, dizer, eu estou na área da lista de problemas do utente, eu posso dizer que quero que esta informação venha sempre ordenada pelo nome da patologia. Mas, como sabem, hoje, ao saírem do Medicine One e se voltarem a entrar, o Medicine One ignorou esta vossa definição e vem novamente com a ordenação por defeito. Então, eu aqui posso dizer que quero que o quadro de agrupamentos, por exemplo, esteja visível. Quero que as patologias estejam agrupadas por ativas e quero, por exemplo, que esta coluna seja um pouco mais estreita para dar espaço para outra. Quando eu tiver o ecrã configurado, eu venho aqui a esta opção e mando gravar a configuração gráfica. E a partir desse momento, toda a informação do Medicine One vai ser apresentada desta forma que eu deixei. Eu, como não tenho privilégios para mudar para todos, só posso gravá-lo para mim. Mas alguém com privilégios poderia fazer estas alterações para que todos os profissionais usufruíssem destas alterações. Imaginem que o utente, que é um alerta relativo a uma análise, e o utente fez a análise no privado na semana anterior e vos trouxe agora. Então não vale a pena estar a fazer a emissão da requisição. Podem ou cancelá-la ou simplesmente adiá-la. E o sistema de cálculo dos alertas vai começar, tem logo em conta essa informação. Mas uma outra funcionalidade que eu acho que é muito importante é a função de processar alerta. Ou seja, eu tenho aqui um alerta que é o perfil lipídico no utente com diabetes e hipertensão a cada 12 meses. No fundo, quando o médico recebe este alerta, ele vai fazer uma coisa, vai emitir uma requisição com um modelo que já está previamente definido. Isto que é verdade para este alerta será para todos os outros que tenham a ver com requisições de meios complementares, sejam mamografias, sejam citologias, como para tudo o que tem a ver com as análises normais. Muito bem. Eu ia continuar agora com aqui o processo do utente e com os contactos. Conhecem bem aquela árvore dos contactos? Nós temos aqui uma coisa nova que eu gostava de vos apresentar e que eu ontem, na sessão plenária, já falei. Reparem que eu tenho aqui um contacto que aconteceu no dia 1 de maio, foi feriado, mas foi um dia de trabalho para este médico também. E se eu clicar na data 1 de maio, tenho as características do contacto como conhecem. Eu, se não se importam, vou agora, como este projetor não tem muita resolução, vou desancorar os alertas para ter mais espaço para visualizar. Reparem que neste dia foi feita uma prescrição, foi registado problemas de saúde, mas temos aqui um ícone novo que diz assim, mensagens eu mais. Eu vou cá entrar e vou ver o que é que aqui tenho.
Aqui eu tenho uma conversa que aconteceu entre o médico e o doente. Como é que esta conversa aconteceu? Aconteceu porque o doente tinha uma aplicaçãozinha chamada Eu Mais, que funciona num telefone Android, num iPhone ou num Windows Phone, e através desta aplicação, que vamos ver a funcionar daqui a uns minutos, puderam trocar mensagens. E aqui esta mensagem, porque aí atrás eu acredito que não se leia bem, o doente diz: Olá, doutor, esqueci-me de perguntar se devo tomar o medicamento antes ou depois das refeições. E o médico responde: é conveniente ter comido antes de os tomar, por isso, tome-os após as refeições. Ok, muito obrigado. Se não se sentir bem com eles ou a sua pressão arterial não descer para os níveis que lhe indiquei, diga, por favor, para ajustarmos a dose. Isto é uma conversa perfeitamente normal entre dois seres humanos. Mas a verdade é que isto é saúde, está a acontecer aqui. Esta informação não deve ser circulada através de um e-mail, mesmo que o médico tenha essa disponibilidade de dar um e-mail aos seus doentes. O ideal é que esta permuta seja feita através de aplicações que têm padrões de segurança elevada e que garantem que, além da segurança ser respeitada, que há uma consolidação da informação naquilo que é o processo do utente. E reparem, a mim parece-me que esta conversa, perfeitamente enquadrada dentro do processo do utente, é o ideal. Porque aqui o médico tem todo o contexto daquilo que é o seu relacionamento com o doente. Eu vou mostrar-vos a janela do SOAP e vou mostrar algumas melhorias na área da terapêutica, porque acho que são muito importantes, mas vai ficar quase tudo por dizer e depois, se acharem oportuno, nas vossas perguntas, poderemos dar um saltinho mais aqui ou ali. A janela do SOAP nós mudámos-la bastante e achámos que é um grande salto em frente. A primeira coisa que fizemos foi, nós simplificámos toda a zona da direita. Agora, nós temos um apoio, mas apenas à rúbrica que está ativa. Ou seja, eu tenho aqui o S, tenho o O, tenho o A e tenho o P. Só tenho à direita o apoio à rúbrica onde eu estou. E isto fez com que o espaço livre crescesse e fosse muito mais fácil ler a informação. Reparem que os alertas estão por defeito aqui, todos ao lado. Nós tivemos a preocupação de que o médico não tivesse que sair desta janela para fazer tudo aquilo que precisava. E, portanto, tudo aquilo que é necessário está aqui também. Uma outra melhoria da janela do SOAP foi que, a partir de agora, os textos podem ser parametrizados, ou seja, podem ser formatados, aliás. Se eu quiser, eu posso chegar aqui a esta palavra e dizer que quero isto em letra grande. Se quiser, posso dizer que quero em bold, que quero a vermelho, etc. E desta forma, o médico, o enfermeiro, seja quem for, pode dar realce a tudo o que quiser, pode fazer listas, etc. Uma outra melhoria que fizemos nesta janela foi a das consultas anteriores. Foi criar uma vista que permita de forma muito fácil ao médico ver todos os SOAPs das consultas anteriores e ler toda a informação de uma forma simplificada. Mudando para aquela zona das consultas anteriores, a informação que nos aparece está assim. Naturalmente, o processo do utente está também sempre aqui à distância de um clique, mas quando estamos na consulta, tudo o que é mais importante do processo está aqui. Por exemplo, se eu quiser fazer uma receita, eu tenho aqui já as funções para isso. Se eu quiser fazer uma requisição de análises, eu tenho aqui os modelos de requisição. Por acaso, neste momento não tenho aqui nenhum, mas nas vossas listas apareceria aqui os vários modelos de requisição, a mesma coisa para os meios complementares, e daqui, sem sair do SOAP, eu podia emitir já uma requisição. Posso prescrever as intervenções da enfermagem e agendar a nova consulta, etc. Esta função vai-me permitir que, quando eu estou a terminar uma consulta, eu digo ao programa: eu quero terminar esta e quero começar já a próxima. Então, hoje o que é que fazem para fazer isso? Fecham a janela do SOAP, vão à sala de espera, selecionam o utente, carregam no botão Iniciar consulta. Tudo isto agora é feito com um clique só. Ou seja, quer terminar a consulta e começar a próxima, ele mostra logo qual é o próximo utente para ser atendido e abre logo o processo e tem o SOAP aberto para fazer tudo num só clique. E, portanto, isto vai também aumentar o conforto. E, sim. Se eu não quiser, posso selecionar outro? Pode selecionar outro. Pode selecioná-lo da sala de espera, que é o que ele propõe logo, da agenda de marcações ou fazer uma pesquisa de um outro qualquer. E, portanto,
É neste. Eu, por acaso, como temos com pouco tempo, eu peço-lhe desculpa, mas de facto esta janela devia estar a abrir e dá-nos a possibilidade de ou terminar esta ponto final, ou terminar e começar uma nova. Ao terminar e começar uma nova, então nós temos a possibilidade de dizer qual é o próximo doente. Por defeito, é selecionado logo aquele que está no primeiro lugar da sala de espera. Pronto. E assim são 2 cliques. Eu estava a dizer mas são 2. Um para aquele botão e outro para, então, despoltar o processo. Peço desculpa. Estava a diminuir em 50% o trabalho. Bem, eu vou avançar um bocadinho para a receita, porque nós temos um conjunto de informação muito interessante. Eu vou começar por vos dizer uma coisa. Nós começámos, com a versão 8, a gravar toda a informação relativa às interações, àquilo que acontece. Como sabem, nós temos o My Medicine One, e o My Medicine One é usado por cerca de 13 mil médicos em Portugal. Nós fazemos cerca de 4 milhões e qualquer coisa receitas por ano. É a maior plataforma médica em Portugal de trabalho e o número de interações que ali são geradas é bastante grande. Na versão 8 nós fizemos uma melhoria ao sistema de interações. Como sabem, há 3 níveis. Há as mais importantes, aquelas que de facto devem ser evitadas, há aquelas que deve ser evitada a associação e depois há aquelas que são só advertências. Nós tornámos possível ao médico dizer assim, aquelas que são só advertências eu não quero recebê-las, porque isso está-me sempre a perturbar e na verdade não é relevante. E então o Medicine One não dá essas. Mas sabem que depois de 1 mês e qualquer coisa de uso do Medicine One por estes 13 mil médicos, nós fizemos a primeira estatística para perceber alguma coisa sobre o que se passava com as interações. E eu posso-vos dar uma informação que eu tenho a certeza absoluta que não conhecem. Eu vou-vos fazer a pergunta. Sabem qual é a interação medicamentosa mais prevalente em Portugal? A interação mais prevalente em Portugal, mas de longe, é a que existe entre o clopidogrel e o omeprazol. Pronto. E é uma interação de nível 3, ou seja, é uma que potencia os efeitos, que potencia, por exemplo, a ocorrência de um AVC, de um infarto do miocárdio, ou seja, é uma daquelas que não deve, o médico deve fazer tudo o que está ao seu alcance para a evitar. Esta é a mais prevalente de todas as interações que existem em Portugal. E posso dizer em Portugal porque, de facto, temos médicos de 58 especialidades a usar e do Minho até ao Algarve, Madeira e Açores. É uma amostra, de facto, representativa. Pronto. É esta a interação a mais frequente em Portugal. Reparem que a nova janela de interações dá logo aqui uma informação complementar que antes não dava, que é põe uma cor com o nível da interação, diz que é do tipo evitar associação e explica o que é que isto quer dizer, dá um acesso direto à informação ao RCM do omeprazol e do clopidogrel, dá a explicação e dá uma coisa que não dava antes, que é a bibliografia, ou seja, nós passamos a dizer onde é que foi obtida esta informação. Pronto, naturalmente o médico é sempre soberano e em alguns casos não há alternativa e ele tem que seguir em frente. Pronto. De qualquer forma, esta é uma informação que a partir do 8 ela começa a estar disponível para que, se quiserem fazer estudos sobre consequências também da área das interações, eles podem começar a ser feitos. No entanto, faz favor. Um dos problemas das interações que já existem na versão atual, e aqui não percebi que aparecia esta, é se nos vai aparecer de facto por ordem de gravidade, ou se nos vão aparecer, como até agora, as 50 interações que tornavam impossível indicar que um diabético, por exemplo, nunca faria nada, e que faz com que nós quase automaticamente ignoremos a informação que lá está. Pronto. Doutora, um dos problemas do sistema atual de interações é que apareciam todas, inclusivamente aquelas de nível 1, que são aquelas que são advertências. E, por exemplo, uma interação com uma pomada, com um comprimido, não faz muito sentido dar, não é? E então o médico no Medicine One 8 vai poder dizer, essas eu não quero. E isso vai fazer com que a lista seja reduzida. E, além disso, a lista vem ordenada pelas mais relevantes. E, portanto, o sistema está, de facto, melhor e passa a ser mais útil. Antes de terminar, eu gostava de vos mostrar uma coisa que eu acho muito interessante e onde nós estamos a fazer um investimento muito forte, que é o apoio ao seguimento das NOCs. Eu vou fazer aqui um exemplo, até porque não tenho neste momento uma parametrização muito alargada, mas os senhores sabem que um diabético deve começar a sua medicação com metformina. Se a metformina
não estiver a ser eficaz, ou seja, se a hemoglobina glicada ultrapassar os 7, 7,5, não há aqui um consenso forte, então deve-se passar para uma segunda linha terapêutica. E se essa segunda linha terapêutica, como as gliptinas, etc., também não funcionarem, então temos uma terceira linha terapêutica, que são, já agora, ajudem-me. Ora bem, eu tenho este doente que é diabético e eu vou tentar prescrever-lhe um liraglutido que está de acordo com a DGS e de acordo com a Comissão de Farmácia e Terapêutica da ARS-LVT, que está em linha com o que diz a DGS, está em terceira linha, portanto, há condições que estão definidas para o seu uso. O que o sistema vai fazer é, ele vai analisar o processo clínico do doente e vai tentar perceber se esta prescrição que o médico acabou de fazer está de acordo ou não com as normas. Naturalmente, o médico é sempre soberano. Mas no momento em que eu prescrevo um liraglutido para um doente que não cumpre as regras que na NOC diz que devem ser seguidas, ele vai me ajudar a dizer, olha, o que se passa é isto. O doente não deveria passar já pelo liraglutido, ele deveria estar ainda com metformina porque a sua hemoglobina está abaixo de um valor X. De acordo com isso, o medicinuano vai permitir ao médico ou seguir em frente com o liraglutido, porque considera que é a terapêutica adequada, ou mudar para uma das primeiras ou segundas linhas terapêuticas. E toda esta informação vai ser disponibilizada proativamente para que o médico possa tomar uma decisão completamente informada. O que é que eu quero dizer com isto? Quando o sistema estiver todo parametrizado, e isso vai acontecer até ao verão deste ano, o médico passa a ter de forma instantânea o acesso às NOCs. O mais bonito disto é que isto não está incorporado dentro do programa. Isto está num motor que pode ser parametrizado. Isto quer dizer que, por exemplo, se a USF marginal não concordar com uma determinada orientação, tem a possibilidade de, no próprio sistema, dizer eu acho que isto deve passar a ser usado quando a hemoglobina descer dos 7 e não dos 7,5, por exemplo. E então o motor, ou simplesmente desativar a regra, e o motor começa a comportar-se de forma diferente. Isto penso que é um contributo muito interessante para o apoio à decisão. Faz favor, doutor. Claro. É um motor que pode ser parametrizado. Tecnicamente, e eu só posso falar tecnicamente, o sistema é todo configurável. Agora, se me perguntar assim, mas acham que a ARS vai deixar? Não sei. Em princípio, todas as unidades deveriam seguir as orientações da Comissão de Farmácia e Terapêutica da ARS, ou, não havendo nada dela, as normas da DGS, não é? Agora, tecnicamente, o medicinuano está construído para que todas as normas possam ser definidas, primeira linha, segunda linha, terceira linha, e as condições de mudança de uma linha para a outra. Este é um sistema altamente complexo, nós estamos a registrar patente dele, e ele vai crescer com um conjunto de outras capacidades que nos vão permitir, em 2016, introduzir uma inteligência muito grande no medicinuano. Isso vai fazer com que o sistema seja capaz de apoiar o médico na codificação, sem que o médico tenha que despender o tempo que hoje passa. Aliás, vai fazer muita coisa muito interessante que não vos falarei agora, mas espero daqui a um ano, se não no 8º encontro, poder mostrar alguma coisa. Eu já ao princípio, eu sou utilizador da medicina, conheço um bocadinho, mas portanto, é óbvio que a concorrência tem as suas virtualidades e neste momento, como o João disse, o panorama nacional está quase reduzido a 2, portanto o que está em extinção, e portanto tem que haver sempre, na minha opinião, concorrência para que os parceiros se sinta pressionado, pelo menos isso. Eu não vou permitir opiniões sobre medicina, porque não sou utilizador, portanto, ia dizer as outras coisas. Mas tinha aqui 2 ou 3 questões e tinha muito mais, mas está tardio. Eu vou deixar 2 ou 3 mais problemáticas, se calhar responder, mas vou deixar isto. E começava agora uma que escrevi aqui no fim, vou já em primeiro. Em relação à possibilidade que a aplicação medicina à funcionalidade que tem ou não tem, aquela de eu estar no Joaquim, não é? E, portanto, a OSF tem contabilizou um conjunto de indicadores e o Joaquim é diabético.
há um alerta, o médico já dá um alerta que aquele Joaquim não fez hemoglobina A1C. Todos esses, portanto, há uma ligação entre o utente e o conjunto de indicadores que aquela unidade sim. Não. Aquela unidade, não. Os indicadores na globalidade. Não existe. Aqui me parece que não existe. Eu ia perguntar ao João Miguel, se nesta versão 8, o que é atualmente, os alertas que lá estão, foram definidos pelas unidades, foram depois parametrizados por medicinais, mas foram sendo sugestões das unidades. O que eu ia perguntar é se os alertas são pensados para o universo de utilizadores de medicina humana ou se as unidades vão parametrizar esses alertas. Claro que eles têm a ver com os indicadores, mas foram sendo definidos, foram sendo definidos ao encontro. A resposta à pergunta do Dr. José Luís é claramente sim. Ou seja, o Medicine One tem um motor onde nós construímos os alertas e isso pode ser feito pelas unidades, não é obrigatório que seja por nós, onde nós dizemos, se eu tenho um indicador contratualizado que diz que eu tenho que 2 vezes por ano medir uma hemoglobina, então eu quero que tu me avises. Mas faz mais do que isso. E esta é uma coisa que eu vou falar, que já existe há muito tempo, não é do Medicine One 8, mas que infelizmente, neste momento, eu acho que não está em uso em nenhuma unidade, que é o Medicine One pode convocar o utente logo para ele vir à unidade de saúde, por SMS, por e-mail. Não só para ele vir fazer a requisição, mas caso ele já tenha uma requisição, mas o resultado ainda não está lançado 30 dias depois da requisição, o sistema pode lançar um alerta para o doente a dizer traga, por favor, os resultados. Sei. Por uma questão técnica só da ARS. Em alguns dos alertas, eles neste momento não estão a funcionar de uma maneira atualizada. Eu não quero convocar um doente para uma coisa que ele já fez. Depois há outra coisa que tem a ver com os alertas automáticos que nós, por exemplo, na nossa unidade, já entendo sobre outro tipo de convocatórios, a mamografia e por aí fora, é importante que isso possa sempre ser validado pelo médico e tirado nas listagens, por uma razão. O alerta pode ser gerado, mas pode ter havido naquele intervalo alguém que está numa altura de ser convocado, por exemplo, para fazer uma colonoscopia, mas a quem, entretanto, foi diagnosticado um cancro do intestino. Eu não quero que esse doente esteja ao mail em casa para vir fazer rastreio. Portanto, esses alertas, o envio de mensagens, deve ser validado por nós. Aí, doutor, nós temos, não está no 8 ainda, mas está na cabeça do nosso roadmap, que é o seguinte: quando a doutora vai registrar uma patologia, como por exemplo uma extração da mama, automaticamente o Medicine One vai criar um critério de exclusão para o alerta da mamografia. Ou seja, escusa o médico de ir fazer essa validação, porque o médico já disse, uma senhora mastectomizada, eu não quero que ela receba este alerta. Então ele vai fazer isso automaticamente. Essa é uma das cerca de 30 coisas inteligentes e automáticas que nós estamos a montar dentro do Medicine One. E este princípio é para tudo. A doutora deu um outro exemplo, mas é a mesma coisa. Pronto, dentro dos alertas eu penso que isto... Eu tenho nesta sequência da parametrização dos alertas. Se cada unidade, a parametrização vai mudando, se cada unidade consegue com facilidade fazer a parametrização dos alertas, ou se tem que enviar aos técnicos do Medicine One a nossa contratualização para esses alertas serem investidos. Como é que tem funcionado até hoje? Teoricamente, nós deveríamos ter os alertas para todos os indicadores potencialmente contratualizados. Eu disse há pouco que era possível definir os alertas. E a verdade é que é. Mas não disse que era fácil. Porquê? Porque há alertas que têm alguma complexidade e requerem um conhecimento técnico. E nós fazemos todos sem recurso à programação, fazemos tudo dentro do Medicine One, mas a verdade é que não é fácil de explicar a um médico como é que aquilo se faz, porque envolve conceitos que têm muito a ver com base de dados. Ontem o Dr. José Gomes disse-me, faltam lá pelo menos 2 alertas. E o que eu respondi ao Dr. José Gomes é, olha, ajude-nos a montá-los. Nós tivemos da nossa comunidade meia dúzia de médicos que nos disseram, olha, este alerta calcula-se desta forma. O Dr. Tiago Carneiro, por exemplo, é uma pessoa que tem dado um contributo muito útil nesse aspecto. Mas se o Dr. Luís Albuquerque tiver um alerta que veja, olha, na nossa contabilização há um indicador que é importante e não há alerta para ele, ajude-nos a dizer quais são as regras para ele e nós montamos-lo. Quando o fizermos, nós vamos montá-lo em princípio para todas. O que se calhar temos que fazer para melhorar o sistema é permitir às unidades dizer, aliás,
isto é possível, o que eu estou a dizer, eu não quero que este alerta seja emitido. Ponto final. Para que não apareçam a uns os que não são importantes. Uma outra situação, parecendo que o João tinha dito que, a partir de agora, vai haver a possibilidade de, ou vocês têm um determinado equipamento, ou funcionalidade, de ler dados do cartão de cidadão. Tirar a fotografia e, eventualmente, todos os dados. No fundo, são aqueles que não está a dizer janeiro. No fundo, o que nós achamos um leitor normal, como para nós, o cidadão. Está perfeitamente a Comissão Nacional de Dados. Esse é um cuidado que tem que ter, ou seja, eu estou a ligar isto. Pronto, por isso é que eu disse. Eu estou a ligar isto porque há a nível da SMS está a ser trabalhada a questão da receita de Santa Cruz. Como eu disse, está naquela fase deste momento já existe a desmaterialização da dispensa da receita, isso está em curso até finais de julho, já existe desde janeiro. Mas a seguir é suposto que o médico possa começar, nos próximos meses, a prescrever sem necessidade de papel. Tem que se identificar, tem que ter a tal assinatura forte. Digital. Esse sistema já permite isso, uma vez que lê o cartão do cidadão, pode permitir ler o meu cartão ou o cartão da ordem dos médicos. Esta funcionalidade que eu falei era para um fim específico, que era complementar a ficha administrativa de cada utente com dados que estão no cartão, entre eles a fotografia. E há as questões de proteção de dados. E, portanto, o administrativo que faz isso deve perguntar ao doente, dá-me autorização que eu tenha acesso aos dados do seu cartão, e o doente tem que dizer sim ou não. O programa podia logo emitir o consentimento informado, por isso que um papel não autoriza, sim. Isto está complicado. Isto é uma matéria. E mais ainda, o consentimento, o Fitacam fazia isso. Quando tirava uma fotografia, tirava e ele a seguir emitia dois papéis. Eu conseguia tirar mas em plural. Eu tenho que dar um ao tempo e tenho que dar o outro arquivado, como ele autorizou, que eu lhe associasse a fotografia. Ok, nós estamos para integrar isso. Automaticamente, ele percebeu e sem autorização do jeito não pode mostrar a fotografia. Tudo bem. Bem, mas isso... A fotografia não tem, em termos legais, uma diferença nenhuma em relação ao nome e à morada. Não há nenhuma diferença. Não tem um quadro legal especial. São dados pessoais, ponto final. Quando usamos o RNU, já estamos a lidar com dados pessoais e, o que eu saiba, nenhum utente dá consentimento expresso para que o médico aceda aos seus dados. Há um consentimento implícito na procura dos cuidados de saúde. Mas essa é uma questão legal que, se calhar, nos podia levar aqui a muita coisa. Agora, o que o Dr. José Luís falava era uma outra questão, que é, eu, médico, querer usar o meu iPad, por exemplo, para fazer receitas no Medicine One, ligado à unidade de saúde, sem papel. Aí vai ser necessário um leitor do cartão do cidadão ou do cartão da Ordem dos Médicos para que o médico se autentique de forma forte. Sim. Nós estamos a trabalhar nisso, ainda não tivemos da SPMS nenhuma informação que nos permita adequar o Medicine One à nova realidade que aí vem. Penso que isso acontecerá agora nos próximos dias, mas naturalmente, quer no iPhone, quer no iPad, nós vamos permitir que o médico faça essa prescrição usando o seu cartão de cidadão ou o cartão da Ordem. Assumindo a minha qualidade ignorante em relação à medicina, mas tem sentido que havia ali uma funcionalidade ia facilitar ainda mais a vida do médico, em relação ao próximo grupo. É feita em relação ao enfermeiro e ao secretário clínico. Ou seja, eu, enfermeiro, enfim, observei o relatório e na lista é suposto defender o motivo. Eu recebo essa informação. O Medicine One tem um sistema colaborativo de gestão de salas de espera, de tal forma que quando, por exemplo, o enfermeiro termina de consultar a informação do doente e o transfere para a sala de espera do médico, o médico é logo informado e vice-versa. Esta função do próximo utente está nos nossos planos, tê-la também no plano de cuidados de enfermagem, que não tivemos tempo de aqui ver. É verdade, é verdade. Aliás, nós fizemos melhoramentos importantes na área da enfermagem e nos próximos dias vão ter acesso a eles, porque nós vamos dar-vos formação. A primeira unidade que vai receber o Medicine One é o SF da Fundo. Isso, se os calendários se conjugarem, poderá acontecer até final deste mês, mas não consigo agora dizer uma data. Mas
Vão receber muita informação sobre ele. Nós preparámos vídeos, temos material de apoio que é naturalmente importante para vós. E a área de enfermagem foi uma que naturalmente foi melhorada. No entanto, respondendo, esta função que estava no nosso plano está já no 8, não conseguimos acabá-lo e, portanto, ainda não está. Vai demorar um bocadinho mais, mas o enfermeiro vai ter exatamente esta funcionalidade também. Eu tenho a minha última questão, que é, eventualmente, o João não vai querer responder. Portanto, eu estou no Algarve, estão ali três colegas do Algarve e nós estamos a pensar, porque eu sou fundador de ERA, estou fazendo estas questões. Há ali um cenário que não está perfeitamente esclarecido, nomeadamente aqueles colegas apresentaram a candidatura, uma das 4 candidaturas novas, e 2 delas têm medicina humana. E, portanto, neste momento há uma pergunta muito concreta, colocada ao Conselho Diretivo, para a SPMS, se medicina humana é para continuar ou não. Quando se coloca esta questão da relação à unidade, eventualmente eu posso imaginar que esta questão está a ser colocada agora, ou daqui a algum tempo, às todos. O João quer dizer alguma coisa em relação a isso, porque aquela equipe ilustre está um bocado, não sei se é isso parece não, mas não se sabe qual é a resposta, eu também não sei, não sei. E portanto está tudo assim um bocado, ouve-se dizer que receberam orientações de determinados gabinetes desta zona de Lisboa, de que é para acabar. É para ser substituído por esse clínico. Como está o pacote da VitaCare, que é para acabar e finalmente é a solução que eu tinha mais complicado. Não, mas eu posso dizer algumas coisas. Não vou dizer-vos tudo aquilo que poderia dizer sobre isso, porque há informação que está ainda a ser tratada. Sim. Mas, relativamente ao caso concreto do Algarve, nós recebemos da ARS Algarve uma pergunta: é possível fazer a divisão da USF Guadiana em 2 USFs? E eu disse, claro que sim, não há problema nenhum. E o que nos foi dito da ARS Algarve era que não havia intenção de mudar o sistema de informação, mas sim que nós apoiássemos nessa divisão. E nós dissemos que o faríamos e, inclusivamente, dissemos que o faríamos até sem custos, já para que não fosse aproveitada qualquer desculpa para dizerem assim, porque há aqui um custo, então vamos mudar tudo isto para... Não, eu escrevi isto. Pronto, isto... Certo. Não, mas escrevi. Pronto, foi uma conversa com o Dr. Joaquim, que é a pessoa responsável dos sistemas de informação. Não senti da parte do Dr. Joaquim qualquer indício de que estavam a planear a mudança. Eu acho que uma mudança destas é complexa. A mudança que se fez em Lisboa, relativamente às unidades VitaCare, foi uma coisa medonha. E se os utilizadores fossem falar sobre isso, podiam falá-lo. Continua a ser, exato. Exatamente, é que depois os outros que sempre tiveram medicina humana, mas que de repente viram entrar na sua base de dados mais 18 unidades, mais cerca de 400 mil utentes, sofreram também com isto. Mas o que eu estava-me a referir a um ponto só, que até pode parecer dos mais simples, que é o essencial, que é como é que vamos tirar a informação desta base de dados e trazê-la para cá. Não imaginam a complexidade que isso tem. E eu acho que esse processo deve ser evitado a todo custo. Eu não imagino como é que a ARS iria fazer a mudança do medicinuano para o S-clínico por 2 razões. Primeiro, ela tinha que ter informação, e se nos pedir, nós somos obrigados a dar. Esse é o primeiro ponto, que é o mais simples. Mas o segundo ela tinha que ter do lado de lá os contentores que iriam receber a informação. Porque o que estamos a falar é de um sistema de informação que tem um nível funcional elevado, do outro que tem bastante menor. Ou seja, vai haver perda de informação, sem dúvida, não é? O VitaCare e o medicinuano estavam equiparados em termos de capacidades funcionais e, portanto, havia uma questão tecnológica que era como é que vamos buscar dados que estão encriptados. Mas, passando isso, há um receptáculo. No caso do medicinuano para S-clínico ou de VitaCare para S-clínico, eu não imagino como é que vão fazer aquilo. E eu já conversei isto com o professor Henrique Martins e ele não me deu nenhuma resposta. Porque ele nem sequer sabe como é que lá é de buscar os dados, porque não tem técnicos capazes de o fazer e não sabe depois onde é que os há de pôr. E, portanto, foi feita uma promessa ao Algarve, mas eu não faço ideia como é que a vão cumprir. Quanto ao resto do país, nós estamos a fazer os maiores esforços para que todo o SNS pudesse ter medicinuano. Estamos a conversar com a SPMS e estamos a criar condições para que seja irrecusável. Nós achamos que o medicinuano pode ajudar muito os médicos, pode ajudar muito os utentes, pode ajudar muito os enfermeiros, pode ajudar muito os administrativos. Também não vimos nada da área administrativa e nós temos coisas muito interessantes. Mas
Não sei o final da história. Para mim, as perguntas podem continuar, que é descobrir. Eu queria dizer que eles estão a transmitir é precisamente o contrário, porque pretendem fazer uma unificação em todo o país para o S15. Isso não é possível. Então, e nós que temos um mês e quando vamos fazer a mudança da Isso não é possível. OS. Em termos tecnológicos, o S-Clinic está construído de forma a que isso simplesmente não é possível. Teriam que construir uma nova solução com uma outra arquitetura, com uma outra tecnologia, completamente diferente. Com o Medicine One isso é possível, mas com o S-Clinic não é. Nós estamos a tentar, o que eu percebo, é que eles estão a tentar desencorajar que nós insistamos em manter o nosso Medicine One, que é o que nós queremos realmente. Então, estão a conseguir que isso não, que é viável, que na região do Algarve tem que unificar para o outro, que depois será outro país. Enfim, que essa é a informação, de forma subliminar, porque realmente não falamos frontalmente, estamos Há sempre estes... E isto é cíclico. Há alturas em que isto volta-se a falar, depois acalma, depois volta. Portanto, nós vivemos cada dia no SNS sem saber se é o último, não é? Mas fazemos o que está ao nosso alcance para que não seja. Sim. O quiosque interativo depende da ARS PT ou são vocês que vão pôr em mudanças dos quiosques? Bem, o doutor está a falar do sistema interativo que eu apresentei aqui? Pois. E não é só a Mate Lusitano que está com dificuldades nos quiosques. Da Fundo, por exemplo, está com uma televisão há 8 meses sem funcionar. Penso que as descobertas também têm um problema, ou já foi ultrapassado. Pois, é um quiosque antigo, exato, mas pronto, eu sei que... Mas pelo menos não foi embora. Ok. Doutor, a única coisa que eu lhe consigo dizer é, relativamente ao quiosque propriamente, aquele que lá tem, é pressionar um pouco para que tinha, pressionar para que lhe o devolvam. Para terem um novo sistema interativo, eu acho que ou com os vossos incentivos ou de outra forma podem pedir para que ele vos seja instalado. Há uma USF que já o fez e penso que vai tê-lo a curto prazo. É sim, eu queria saber se a migração das versões atuais para o 8 vai ter custo, vai ter... Não tem custos. Não tem custos para o SNS. Consequências? Eu acho que sim. Não, isso nem pensar. Mas consequências positivas eu acho que vai ter. Eu acho que vocês vão, de facto, gostar muito do Medicine One 8, porque ele... Para todos, vai acontecer para todos, mas vai começar com alguns. O caso concreto da USF Marginal, porque está no tal base de dados com quase 1 milhão de utentes, será a última. Vai ser a última mesmo, mas a doutora vai ser das primeiras. Porque eu tinha a ideia que tinha sido um consenso. Se não quiser ser a primeira, não é obrigada. Não pode. O modo estatístico não funciona, não é? Pronto, agora faltava falar em relação à parte do internado e em relação ao resto. Há 4, há 5. Nós podemos fazer isso. Olha, eu vou ter é verdade. Eu vou dizer uma coisa que é completamente legal, mas não é politicamente correta. Existe uma lei de proteção de dados e depois existem os pareceres da Comissão. A lei da proteção de dados refere-se a dados pessoais, não se refere a fotografias, não se refere a moradas. Refere-se a tudo o que são dados pessoais. E a fotografia, o nome, a morada, o telefone, tudo são dados pessoais e têm perante a lei o mesmo tratamento. A Comissão Nacional de Proteção de Dados não tem poder vinculativo. Ou seja, ao Governo, seja quem for, pedem-lhe a opinião e ela dá o seu parecer. Às vezes o Governo segue-os, às vezes não segue. Depende das situações.
Mas é importante que nós percebamos isto. Há uma lei de dados pessoais e a lei não diz nada disto. Nada. A lei diz que há normas para respeitar os dados, mas não tem normas específicas para a fotografia. Não, mas depois há outro problema. Nós estamos em acreditação. E há um standard nosso que nos pergunta, nos vai perguntar, olha, tem aqui uma fotografia, sim senhor, onde é que está o consentimento informado do rei? E o doutor pode responder, mas porquê é que eu deveria ter recolhido esse consentimento informado? Mas como está a utilizar o nome e a morada? Não pode, não tem uma base legal. Na verdade, não há uma base legal para que a única coisa, o que dá a base legal é a vossa comunicação à Comissão de que fazem a gestão de informação pessoal. Fizeram-no uma vez? Se fizeram, cumpriram os requisitos legais. Quando uma unidade, seja do Estado ou privada, arranca com o sistema de informação, arranca a sua atividade, tem que registrar na Comissão Nacional de Proteção de Dados que faz um tratamento de informação pessoal e quais são os campos que trata. A fotografia é um deles. Esse em princípio fez. Em princípio fez. Mas este é o enquadramento legal. Não é preciso mais nada. É verdade. Eu não sei se há aqui unidades com S-Clínico, mas o sistema interativo para o utente dá para todas. Não só para o Medicine One, mas para todas as unidades. Desta última coisa que eu disse, o sistema interativo, aquela mesa grande, ela funciona quer com Medicine One, quer com S-Clínico. Muito obrigado e até breve, está bom?